Boa tarde, meu nome é Caticilene Pereira Santiago, eu sou natural do município de Santana do Livramento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo da nossa campanha Corrente e Bênção de Cura e Libertação. Vamos entregar este vídeo na presença e no altar do grande Eu Sou. Amado e bondoso Deus, eu me coloco em tua santa e bendita presença nesse instante para te agradecer por esta oportunidade de estar gravando mais este vídeo. Desde já, ó Deus dos Hebreus, eu entrego a minha vida, a vida de quem assistir este vídeo, que o Senhor esteja nos libertando, o Senhor esteja nos curando, esteja nos abençoando. Que a bênção tua da prosperidade, que a bênção tua da saúde, que o Senhor esteja nos abençoando em todas as áreas das nossas vidas. Que venhamos ter o teu Espírito conforme a nossa necessidade e o Senhor realizando o milagre do impossível em nosso viver. Em nome de Cristo Jesus amado. Amém. Que Deus nos abençoe. Hoje eu estou indo para o meu 5º vídeo e hoje a petição de hoje é: Senhor, dá-me a bênção de um emprego. Até o momento nós já clamamos pela cura do Covid, da influenza, já clamamos por saúde, já clamamos para que Deus nos liberte da pobreza e da miséria econômica, e hoje nós estaremos clamando por um emprego. É de suma importância. O povo de Deus, o povo que é cristão, sabe da importância de clamar constantemente. E Jesus Cristo ainda nos ensinou que tem situações que não basta só orar, que devemos fazer o que? Jejum. Jejum é nos abstermos de todo tipo de alimento e até da água, para clamarmos ao Senhor quando são questões impossíveis mesmo, como nós aprendemos que são situações onde a casta do poder do mal é em legião, e quando é em legiões do que vem do plano espiritual maligno contra um cristão, só a base de jejum para que ele consiga a vitória. Então há situações em que nós teremos sim que nos abstermos um dia inteiro de todo e qualquer alimento e até de água e dedicarmos-nos à oração. Eu muito fiz isso e tive muitas vitórias na minha vida. Hoje em dia, para mim, para que eu faça um jejum é um desafio, porque eu tenho o pecado da gula. E este desafio para mim será quando verdadeiramente eu sentir que só conseguirei a vitória depois de fazer um jejum e oração. O texto de hoje que eu quero compartilhar com vocês encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12, que falam: Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então isso aqui é de suma importância. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo essa carta, a primeira carta para a igreja de Tessalonicenses, para os irmãos em Tessalonicenses, ele ainda mencionou algo que é de suma importância, que eles devem se esforçar para ter uma vida tranquila, que eles devem cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Então, são 3 verdades que nós devemos tomar como lição. Não só quem é cristão. Isso se a pessoa não é cristã, não professa nenhuma doutrina, nenhuma origem doutrinária religiosa, que tem pessoas que são ateus, mas eles têm o quê? Eles sempre procuram ter uma filosofia de vida. Então, isso aqui é de suma importância para um desenvolvimento pessoal também, como indivíduo. Procurar ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios. Tem uma expressão popular que diz que é o olho do dono que engorda o gado. Então, o dono, o proprietário, tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Porque se ele se descuidar nos seus negócios, os funcionários nem todos são de confiança e nem todos os funcionários vão dedicar a sua vida pelo negócio do patrão. Então, isso daí eu aprendi desde pequena. Porque quem é que tem que ser a primeira a dar a prioridade para o meu lar? Referindo-se como mulher, porque eu aprendi isso em casa, é a própria mulher. Se ela não for a primeira a levantar e a última a deitar, ela não poderá esperar que todos que estão debaixo do seu comando dentro do lar façam isso. A mulher, seja ela casada ou solteira, com filhos ou sem filhos, ela tem que ser a primeira a levantar e tem que ser a última a deitar. É ela que tem que começar mostrando o exemplo, assumindo todas as responsabilidades do serviço da casa, porque aí ela será o exemplo e o bom exemplo para aqueles todos que estão juntamente com ela. Eu aprendi assim com o meu pai. E aí na igreja
todo este ensinamento foi reforçado. E quando eu fui fazer administração, que como eu já mencionei em um vídeo, que eu desisti de administração e fui fazer matemática, era muito a ênfase nessa questão. Para aqueles que ingressaram no curso de administração e que têm um espírito empreendedor, um espírito para negócios, eles já deveriam ter isso internalizados. Que eles seriam os primeiros a chegar na empresa e teriam que serem os últimos a sair. E que eles deveriam saber fazer a função em todos os setores, porque são eles que são responsáveis pelo negócio deles. Porque senão os funcionários poderão levar um patrão à falência, como muitas vezes acontece. Outra questão que eles falaram aqui, trabalhar com as próprias mãos. Então é de suma importância, não só nós cristãos, mas como indivíduos, como seres humanos, nós aprendermos a fazer as coisas. Eu aprendi isso em casa. Eu ouvi o meu pai dizendo para os meus irmãos, quem não sabe fazer as coisas terá que pagar, e pagará muito caro. Então ele ensinava e cobrava isso dos meus irmãos. Vocês devem saber fazer uma parede, devem saber fazer um alicerce, devem saber limpar um pátio, devem saber fazer uma instalação. Ele estava sempre dizendo tudo que eles deveriam saber fazer. Porque se eles não soubessem, eles teriam que pagar, contratar alguém para fazer esse tipo de serviço. E quando contrata-se alguém, a pessoa poderá não ser um profissional que dedicou-se para o bem. Aí ela vai arrumar uma coisa e vai estragar outra. E aí passa um tempinho, a pessoa tem que chamar o mesmo profissional para arrumar aquilo que ele ainda prejudicou. Então, é importante sabermos fazer de tudo. E a mesma coisa, eu aprendi isso em casa e depois aprendi na igreja, que nós mulheres deveremos saber fazer as coisas em casa. Tem mulheres que ficam furiosas comigo, mas eu sempre digo, é a obrigação da mulher sim, lavar, passar, cozinhar, manter a casa, a ordem, a limpeza, tudo responsabilidade da mulher. É ela que tem que cuidar do marido e tem que cuidar dos filhos. O correto é esse. Se o marido ajuda a irmã em casa, isso é uma bênção, você deve clamar mais a Deus ainda por isso. Mas se seu marido chega no emprego e só senta e espera tudo nas mãos, agradeça a Deus também, porque Ele lhe deu saúde. Porque Deus nos ensina isso na sua bendita palavra, que somos nós mulheres que devemos cuidar da casa e dos maridos e do marido e dos filhos. Então tudo isso é responsabilidade nossa. E como nós mulheres vivemos em outra época e hoje as coisas são difíceis, nós somos até muitas vezes obrigadas a termos que trabalhar fora de casa. Além do serviço da casa, nós temos um compromisso com um emprego, que antigamente isso não acontecia, as mulheres não tinham autorização para trabalharem. Hoje elas têm, e eu aprendi isso, estou sempre falando isso para mim, porque eu aprendi dentro da casa dos meus pais e na igreja. A mulher quer trabalhar fora, tem que trabalhar porque as coisas estão complicadas e fica ruim só para o homem sustentar a casa. Mas a mulher nunca pode esquecer que a responsabilidade da casa, de lavar, passar, cozinhar e de manter a ordem é dela. Então, se a mulher pensa em sair para trabalhar fora, ela tem que ser uma excelente dona de casa. E você que é mulher cristã, se você pensa em ser abençoada num emprego que Deus lhe dará, um trabalho fora de casa, remunerado, a senhora deverá, em primeiro lugar, ser uma excelente dona de casa, estar com seus compromissos domésticos em dia. E isto em dia para que Deus abençoe o trabalho das suas mãos. Eu sei que muitas mulheres que se assistirem este vídeo e que forem de linha de teorias e doutrinas feministas, estariam tentando me crucificar. Porque o feminismo ensina que as mulheres não devem serem donas de casa, não devem trabalhar em casa, que as mulheres não devem fazer nada em casa. Que isso daí é como se fosse uma instrução do nosso sistema patriarcal e machista, querendo escravizar e submeter a mulher em uma condição inferior. Porque esse tipo de serviço é para uma empregada doméstica fazer. E aí levantaria-se outras questões. E por que tem que ser uma mulher a empregada doméstica? Porque se elas fossem falar, como menciono, que é para uma empregada fazer esse tipo de atividades. Então, a empregada é mulher, então a mulher também não poderia fazer o serviço doméstico. Então é de muita importância termos cuidado com aquilo que nós ouvimos, lemos e assistimos. Porque Deus confiou a responsabilidade do lar à mulher. E se a mulher quer ser bem-aventurada e próspera no emprego, ela deverá, em primeiro lugar, honrar a sua casa. A mesma coisa o homem. Se ele quer ser abençoado e próspero no seu emprego, ele tem que ser um excelente chefe de família.
Porque Deus instrui e ensina que o homem deve amar, respeitar, cuidar e sustentar a sua esposa. Então, se o homem está desempregado ou tem tantas dificuldades no seu emprego, e eu estou me referindo acima de tudo para homens cristãos, e você é um marido que não conversa com sua esposa, ou você é rude, ou você agride ela, ou você trai ela, ou você faz todos os seus programas, você faz questão de excluí-la, e você nunca tem tempo para ela e os seus filhos. Você não espere ser abençoado por Deus fora do seu lar, porque Deus nos ensina que nós devemos viver o evangelho dele, a essência dele, dentro do nosso lar. Deus ensina que é sempre no meio dos nossos familiares, para depois com os de fora. E como vocês vão esperar serem abençoados por Deus se vocês não souberem serem uma bênção, onde é o nosso primeiro núcleo de trabalho. O nosso primeiro núcleo de trabalho é o nosso lar. Vocês que são filhos, que todo mundo é filho, quando assistirem este vídeo, custa fazer um pouco e cada um fazendo a sua parte, você limpar o seu quarto, arrumar o seu guarda-roupa, separar a sua roupa e colocar para lavar, para não sobrecarregar a sua mãe. Aí você pede que Deus lhe dê um emprego, você está em busca do primeiro emprego. Mas se você não consegue arrumar o seu quarto, arrumar a sua cama, separar as suas roupas e colocar na máquina e estender, como você espera que Deus lhe confie uma responsabilidade de um emprego fora da sua casa se você não faz ao seu principal trabalho, no seu primeiro emprego, vamos dizer assim, entre aspas, que é dentro da sua casa, junto com os seus familiares? Então, muitas vezes não somos abençoados e não é porque Deus é o culpado, ou o culpado que nós, no meio cristão, tem irmãos que tudo dizem, é culpa do diabo, é culpa do Satanás. Ah, aconteceu algo ruim na vida da pessoa, tudo é o diabo e o Satanás. E eu aprendi isso e tenho aprendido na minha caminhada cristã, que o diabo e o Satanás muitas vezes são inocentes pelas coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, porque nós mesmos fazemos as nossas escolhas, e aí quando dá tudo errado, nós encontramos um culpado. O clamor de hoje, Senhor, dá-me um emprego. Mas o Senhor só nos dará um emprego quando nós estivermos prontos e com maturidade para sermos bênçãos em nossos lares. Se eu não consigo ser responsável dentro do meu lar, eu não conseguirei ser responsável no emprego, onde a outra pessoa que estará me pagando, ela confiará em mim uma missão. E se eu não consigo ser responsável com aquilo que é meu, com aquilo que é dos meus familiares, como eu serei com aquilo que é do outro, que não é nada meu? É de suma importância que nós cristãos tenhamos isso internalizados. Tudo que Deus faz está conectado. Ele não nos dará nada se não estivermos prontos para receber. Eu canso de frisar em vários vídeos que eu fiz que um pai e uma mãe com posses que decidem dar um carro para o filho, e um pai e mãe sensato, eles jamais darão um carro e uma carteira de motorista se eles perceberem que o filho deles não tem maturidade. Porque se eles derem e o filho não tem maturidade, na primeira esquina acontecerá um acidente. E é justamente isso que Deus faz conosco. Deus não nos dá uma responsabilidade enquanto nós não estivermos preparados para receber esta bênção. Eu mencionei, o Moisés, ele foi preparado para ser um rei. Ele nunca tinha passado necessidade, ele viveu no luxo. E Deus prometeu que ele libertaria o povo de Israel das mãos do Egito. E o que muita gente poderia pensar, como eu muitas vezes pensei, de forma racional? O Moisés foi preparado para ser um rei. Ele já estava prestes a assumir o trono do faraó. Quando ele assumisse o trono do faraó, ele poderia ajudar todo o povo dele. O que Deus fez? Tirou Moisés. Moisés matou um egípcio para defender um hebreu. E teve que sair fugido do Egito. Passou 40 anos passando necessidade no deserto. E foi assim que Deus preparou ele para libertar o povo de Israel. Então, muita coisa aconteceu na vida daquele homem que estava pronto para sentar no trono e ser um rei e governar uma nação. E Deus trabalha de maneira que nós não compreendemos. Então, hoje o clamor é: Senhor, dá-me um emprego, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou complementar, mas primeiro cumpra-se em nós a tua vontade, para que tenhamos maturidade para vermos a nossa família e a nossa casa como se fosse o nosso primeiro emprego. E quando conseguirmos sermos profissionais excelentes dentro do nosso lar, o Senhor Jesus Cristo nos dará um emprego que Ele determinou para nós. Shalom, que Deus abençoe vocês e amém.